Mas quando chegou a época de Merabe ser dada em casamento a Davi, ela foi dada a um homem chamado Adriel, da cidade de Meolá. Porém Mical, a outra filha de Saul, apaixonou-se por Davi. E quando Saul soube disso, ficou contente. Ele pensou: vou dar Mical em casamento a Davi, e ela servirá como uma armadilha para que ele seja morto pelos filisteus. Então, pela segunda vez, Saul disse a Davi: você será meu genro. Ele mandou que os seus oficiais conversassem em particular com Davi e dissessem a ele: o rei e todos os oficiais gostam de você. Esta é uma boa ocasião para você casar com a filha dele. Então eles falaram com Davi e ele respondeu: ser genro do rei é uma honra grande demais para uma pessoa pobre e sem valor como eu. Os oficiais contaram a Saul o que Davi tinha dito, e ele ordenou que dissessem o seguinte a Davi: tudo o que o rei quer de você em pagamento pela noiva são os prepúcios de 100 filisteus mortos, como vingança contra os inimigos dele. Saul tinha planejado isso porque assim Davi seria morto pelos filisteus. Os oficiais contaram a Davi o que Saul tinha dito, e ele ficou entusiasmado com a ideia de ser genro do rei. Antes do dia marcado para o casamento, Davi e os seus soldados foram e mataram 200 filisteus. Aí Davi levou ao rei os prepúcios dos filisteus mortos e os contou na presença dele para que assim se tornasse seu genro. Então Saul deu a sua filha Mical em casamento a Davi. Rei Davi, o segundo coração de Deus. Que Deus? Deus de Israel. O anjo caído, anjo da morte. Davi, pessoal, foi o homem que mais assassinou a imagem e semelhança do Pai nessa terra. Foi o homem que mais matou com as próprias mãos. A espada foi Davi. E ele fazia tudo isso em nome do Deus de Israel. Saul, como Saul tinha raiva dele, e ele queria casar com a filha de Saul, do rei Saul, o que fez? Saul exigiu dele, como ele não tinha dinheiro para pagar o dote, o Saul pediu que ele fosse à terra dos filisteus e matasse 100 filisteus e arrancasse o prepúcio, o saco, o escroto, o órgão genital, o processo. E imaginando que Davi ia lá, ia ser morto pelos filisteus. Só que quem estava por trás de Davi? Tanto Davi como de Saul. Mas nesse caso, quem estava do lado de Davi? O Deus de Israel, o anjo da morte, que protegia ele. Davi foi lá e matou 200, 100 a mais de lambuja. O pai disse: não matarás. Mas Davi foi lá e matou 200. Matou e arrancou o prepúcio, arrancou o escroto, arrancou o saco, o órgão genital. De 200, a espada arrancou e levou e jogou nos pés do rei Saul. Olha só a barbaridade. Conhecereis a árvore pelos seus frutos. Lembra? Então, pelas obras, vocês conhecem quem era do Pai e quem não é. Veja como o Messias disse, ele já deixou isso como exemplo. É só ver as obras que vocês vão conhecer quem era dos anjos caídos e quem era do Pai. Então não se iluda com o ensino das religiões. Elas contam as historinhas como se Davi fosse o rei maravilhoso, que Deus protegia. Claro que Deus protegia. O Deus dessa terra, o demônio. Davi era uma máquina de matar em nome de Deus. Por isso que ele era segundo o coração de Deus, que ele servia, era servo, escravo do Deus dessa terra, o Deus de Israel, anjo caído.
Que o Espírito do Pai esteja com todos.